vida de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O amigo oculto, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Lucas, capítulo 24, versículo 16. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia, a dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que haviam se emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao término da viagem, em se sentindo fortalecido no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz, o procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido, que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais pode olvidá-lo. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres na hospedaria da confiança. Você vamos agora serenar as nossas mentes, os nossos pensamentos, esquecer todos os nossos problemas lá fora, pedindo a Jesus que nos envolva com muita paz, com muita luz, que serene os nossos pensamentos, os nossos corações, que nesse momento possamos sentir a presença de Jesus junto a cada um de nós, nos auxiliando, nos amparando, nos ajudando nas nossas imperfeições, nas nossas dificuldades. Queremos também pedir aos benfeitores amigos, ao mentor espiritual da nossa casa, que esteja conosco nessa noite, iluminando o nosso palestrante, nos ajudando a compreender a mensagem que nos foi passada. E contando sempre com o amparo de Jesus, com o amparo da espiritualidade maior, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.
que é com muito prazer que a nossa casa recebe Celso, seja bem-vindo, Celso. Você vai usar? Não, nem microfone? Não precisa. Não, fica à vontade, tá? Meus amigos, boa noite. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos, eu tenho sempre recomendado aos nossos amigos que não devemos colocar pessoas ou coisas no lugar de Deus em nossa vida. Por melhores que sejam as pessoas e por mais prazerosas que sejam as coisas de que dispomos, não coloquemos pessoas e nem coisas no lugar de Deus em nossa vida. Porque poderemos ter frustrações, desgostos, angústias. Porque Deus estará sempre à nossa disposição e nunca falhará conosco. E Jesus, que é a melhor representação do melhor amigo, não nos abandonará. Falando nisso, por falar assim, eu me recordo aqui de Aristóteles, um grande filósofo. Ele havia dito que um amigo é uma alma que ocupa dois corpos. Olha que interessante. É uma alma que está em dois corpos, dois ou mais. Demonstrando com isso, que a afetividade haverá de se espraiar pelos relacionamentos humanos, tornando-os ternos, doces e muito agradáveis. E a verdadeira amizade será aquela que estabeleça uma ligação, um elan de luz entre nós e o Criador. E o melhor exemplo de amigo, e que deve ser, obviamente, copiado por todos nós que somos ainda imperfeitos, é a amizade de Jesus pelos seus amigos. E é disso que eu gostaria de falar nesta noite. Eu me recordo antes disso de um mito grego, já que falei de Aristóteles, né? Eu me lembro aqui de um mito grego representado por duas figuras emblemáticas. Eles eram reconhecidos e conhecidos como dois grandes amigos. Era uma lealdade canina. Eu me refiro a Damon e a Pythias. Damon e Pythias eram extremamente amigos, amigos fraternos, visceralmente vinculados. E eram jovens, e como jovens eram impetuosos e faziam grandes pregações. Pythias era um pouco mais impetuoso, era um pouco mais apaixonado do que Damon, seu amigo. E nas pregações que eles faziam, que eram também filósofos, muito inteligentes, eles defendiam a ideia de que os reis, que eram tiranos, eram muito ditatoriais, impositivos e insuportáveis, porque sempre cerceavam a liberdade de expressão, a liberdade das criaturas, a liberdade dos cidadãos gregos. Damon e Pythias, como eu já disse, eles eram de Siracusa e viveram no ano 43 a.C. E os dois saíram então pregando, à luz da sua filosofia brilhante, a ideia de que os tiranos eram insuportáveis. E um rei tirano, Dionísio, ouvindo falar das pregações, reivindicou explicações, pediu a Damon e a Pythias que se justificassem. Foram levados então em palácio, lá se apresentaram, e foi dada a eles a oportunidade de se retratarem. Eles não se retrataram, ambos estavam na prisão. Pythias confirmou a tese de que os reis eram tiranos, arrogantes e prepotentes. E não teve jeito, minha gente. Dionísio, que era de fato um grande tirano terrível, confirmou a condenação, condenando-os à morte, condenando Pythias, no caso, à morte. Damon, ou Damon, como queiram, iria para a prisão, mas Pythias, que havia sustentado até o fim a ideia, porque era o autor das ideias contra o Dionísio, foi condenado à morte. Quando Pythias ouviu a condenação, ele teve uma ideia, pediu então permissão ao rei Dionísio que pudesse se encontrar com seus pais, com sua esposa e com seus filhos, e pudesse ultimar os detalhes da sua vida, as questões pendentes, para poder então retornar antes da execução. E Dionísio riu, dizendo: mas você deve me achar um tolo, idiota, não é? Eu não posso fazer isso, porque se eu autorizar a sua partida, você vai e não volta mais, porque você está condenado à morte. Eu duvido que você voltará. O seu pedido está indeferido, não aceito. Não sou tolo, não sou idiota. E Damon, que era muito amigo de Pythias, ouvindo aquilo, disse: mas o senhor pode autorizar? Eu confio na amizade, confio na palavra. Se ele está dizendo que vai voltar, sou seu amigo. Se ele está dizendo que vai e voltará, é porque é verdade.
e em garantia eu me coloco no lugar dele, caso ele não retorne para ser sacrificado no lugar dele, na execução da pena de morte. Você teria coragem de se sacrificar para um amigo assim? Será? Pense bem, hein? Damo teve coragem, se colocou à disposição. Libere Pítias para se despedir da família, porque ele tem esse direito, para resolver as suas questões, as suas pendências e voltar. E assim ele fez. Pítias partiu, demorou dias e dias e dias, a data da execução foi chegando e nada. Pítias não voltava. E todos já começaram a pensar, mas ele já deve ter partido, né? Já foi embora, não volta mais, sendo um idiota. Mas Damon confiava na palavra do amigo, porque eram fraternos, eram muito ligados, eram intimamente ligados um ao outro. E Dionísio foi então desceu ao calabouço para tripudiar a cara de Damon, dizendo assim: mas você é um idiota mesmo, não é? A pena será executada de qualquer maneira, você se substituiu a ele. A pena vai ser executada na sua pessoa, porque Pítias não vai voltar. Você é um tolo, você é um idiota. Mas eu acredito, ele confirmou. Eu confio na palavra do meu amigo. Ele não vai me abandonar. E no dia da execução da pena, quando chegou a data, ele já estava sendo retirado da prisão e levado para a execução da pena. Quando ele já estava seguindo para a morte, adivinha quem chega, gente? Pítias, o amigo querido, retorna. E ele ainda pede, ao invés de dirigir a Dionísio ao rei, ele se dirige pedindo desculpas ao querido amigo, dizendo: Damo, você me perdoe, porque tive muitos contratempos na viagem de volta. É uma viagem longa, é uma cidade distante, e meu navio naufragou, eu quase morri, consegui sobreviver, fui assaltado, ou fui tomado por ladrões, que me tomaram de assalto, me espoliaram, me feriram e me machucaram. Consegui sobreviver a isso também, porque eu tinha um compromisso de retornar para salvar. E aqui estou para cumprir a pena no seu lugar. Vejam a fidelidade desse amigo, hein? E o rei ficou tão impressionado com a fidelidade de Pítias, ficou tão impressionado, que ele então revogou a sentença. Porque uma amizade como aquela era impressionante. E ainda pediu à dupla que o ensinasse, que o conduzisse filosoficamente, né, no entendimento do que é de fato uma verdadeira amizade. Porque aquele exemplo era extraordinário. Ele, que era rei, que apesar de todo o poder de que ele dispunha, convivia com criaturas muito hipócritas, com falsos amigos, com pessoas interesseiras, né, que se baseavam nos seus interesses materiais, que se fingiam de amigo dele, mas que na verdade estavam em busca da satisfação do seu interesse pessoal. Então uma amizade como aquela não poderia ser sacrificada. Isso dá o que pensar, não dá? E você, seria tão amigo assim, ao ponto de sacrificar pelo seu amigo? Mas eu acredito que haja, não apenas na figura de Damon ou de Pítias, a exemplificação perfeita dessa amizade, mas na figura, talvez, de outros tantos amigos com os quais convivamos na terra. Mas eu posso garantir aos senhores que Jesus é o melhor de todos os nossos amigos. É aquele que não vai falhar conosco. Ainda que os nossos amigos humanos na terra nos atraiçoem, errem conosco, porque pode acontecer, porque a gente também é imperfeito, e como amigo a gente também erra com os outros. Mas isso não é motivo para desistirmos, ou para desistência. Não é motivo. Porque devemos nos aperfeiçoar nos relacionamentos humanos, para que a nossa fraternidade, para que a nossa amizade seja cada vez mais robusta, mais verdadeira, mais forte e mais sincera. Mas enquanto isso, meus amigos, teremos aflições, teremos problemas, mas eu garanto aos senhores que Jesus, como nosso verdadeiro amigo, representação perfeita, né, do amor na terra, reflexo do amor divino na terra, não nos abandonará. Todos poderão falar, os nossos inimigos poderão falar antes de nós, os políticos, os poderosos, os potentados da terra, os ultra ricos, os indivíduos mais intelectualizados, os professores, não importa, os criminosos poderão falar antes de nós, mas só Deus vai falar por último. Nós não seremos abandonados. Compreende o que eu estou dizendo? Mas vejam só, essa ideia é interessante, porque em Jesus vamos compreender que de fato a amizade verdadeira é um hífen, é uma ligação entre nós e a criatura, ou melhor, entre nós, entre a criatura e Deus, o Criador. E o que não for assim deverá ser trabalhado devidamente, né, para se aperfeiçoar. É um desafio, meus amigos, não desistamos do amor. Mas vamos aqui nos inspirar em Jesus, buscando alguns exemplos nesse sentido. Os senhores devem conhecer o livro Boa Nova. Já viram falar? Boa Nova, uma obra extraordinária.
Nessa obra há um diálogo de Simão Pedro, que era um indivíduo assim, tosco, analfabeto, pescador, um homem rude, né? De temperamento forte, mas muito generoso, um coração apaixonado. Mas era muito rude, muito parecido conosco, vocês acreditam? Era um homem especial, conviveu com Jesus, e Jesus foi trabalhando com ele ao longo da vida, por amizade. Se fosse a gente convivendo com gente difícil, o que você faria, não é? Ficaria com uma vontade fraterna de matar o outro, não é? Não é assim? Mas Jesus confiava em a gente. Foi negado por ele, não é? Teve problemas, teve dificuldades, e mesmo assim o amor. Vocês estão entendendo a complexidade, a profundidade do amor de Jesus? Então, quando Jesus fala, é preciso ouvir, porque é Jesus falando, é a vida que fala por ele. Nos textos bíblicos, os evangelistas vão dizendo assim: Jesus falou, aconteceu, não sei o que lá, e ele vai dizer, e Jesus disse, e Jesus falou, 2 pontos. Preste atenção, porque é Jesus que vai falar, é a vida que vai falar. Então, nesse texto de Humberto de Campos, irmão X, no livro Boa Nova, Simão Pedro, que tinha esse temperamento muito assim ligado às coisas terrenas, né, muito concreto, muito pé no chão, fez a seguinte pergunta, muito interessante. O senhor se lembra das bodas de Caná? Quando Jesus transformou água em vinho? Lembra? Isso que eu fiz é uma pergunta. Sim. Não dorme não, hein? Hoje é dia de penitência. Ei, presta atenção, olha para mim, ó. Aguenta firme, fica firme. Olha só. Nas bodas de Caná, Jesus transformou água em vinho, não foi? Simão Pedro ficou muito preocupado com aquilo. Se aproximou de Jesus e fez a seguinte pergunta: mestre, naquele dia que o senhor transformou água em vinho, o senhor não estaria ensinando ao povo o vício, a bebedeira e a embriaguez, não? Olha a cabeça do Simão Pedro. Mas faz sentido, não faz? Faz sentido. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Porque os gênios, meus amigos, eles fazem o que todo mundo faz, mas ninguém faz o que um gênio faz. Porque no dia a dia ele faz qualquer coisa, ele vai se aproveitando de tudo para ensinar alguma coisa. Jesus fazia isso. Se ele estivesse aqui, ele pegava uma coisa, improvisava, contava uma história para ensinar. Ele não está preocupado com essas coisas pequenas, essas coisas comezinhas. Vocês estão entendendo? E aí Simão Pedro perguntou, então imagina a reação de Jesus, né? Ele deve ter colocado a mão na cabeça assim e falou: Simão, é linda a resposta. Simão, você conhece a alegria de servir um amigo? Olha que bonito. Presta atenção, minha gente. É simples, mas não é óbvio. Você conhece a alegria de servir um amigo, Simão? As bodas de Caná representam a nossa união na terra. Então Jesus se aproveitou daquele momento para dar uma lição muito importante sobre amizade. E ele continua dizendo assim: o vinho representa simbolicamente a alegria com a qual eu desejo selar o reino dos céus nos corações humanos. É só isso, gente. Ele não estava estimulando ninguém a beber, não. Ele estava ensinando uma lição muito bonita para as criaturas. Olha o gênio. Olha a capacidade de Jesus. Se aproveitar de um momento assim, que para muitos seria considerado como um verdadeiro pecado, não é? Um puritanismo barato, e Jesus simplesmente dá sublimidade ao evento. Chico Xavier falava o seguinte, que um cristão, quando entra num bar, ele vira lar. Olha que coisa. Não é o que se faz que importa, é como você faz. É como você faz. Porque há pessoas que estão dentro da casa espírita, mas que são verdadeiros bandidos. São hipócritas, são falsos. Cuidado com os discursos moralistas desses hipócritas. Porque com eles é assim, não é? Isso pode, isso não pode, porque o certo é certo, Jesus falou que tem que ser assim, Kardec falou que tem que ser assim, está escrito na palavra que tem que ser assim, homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. Tudo em nome de Jesus, intransigente, cheio de conflito, projetando no outro o próprio conflito. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Inclusive dentro das casas. Vocês acreditam que tem gente assim dentro da casa espírita? Censor da consciência alheia, sabe tudo de Kardec, sabe tudo de Jesus, tudo decorado, sabe muito bem, mas é um péssimo cidadão. Cara de Santa Zildinha, já falei aqui para vocês. Conhecem? Cara de Santa Zildinha? É aquele pescocinho quebrado assim, faz biquinho e faz isso, vira buraco nele. Cuidado com essa gente. São os piores. Cheio de conflito sexual e apontando para os outros, cheio de problemas, de dificuldades, precisam de terapia e estão aqui ditando regrinhas.
Estou falando aqui não, viu gente? Porque aqui eu tenho certeza que vocês são excelentes. Mas é nas outras casas que eu não tenho passado. Olha, gente, está complicado. Está complicado. Mas Jesus continua dizendo, olha que bonito. A alegria, o vinho representa a alegria com a qual eu desejo selar o reino dos céus nos corações. Então o reino dos céus é para fora ou para dentro? Isso que eu fiz uma outra pergunta. É para dentro. Quando nasce, e é de dentro para fora. E o mundo se transforma por consequência. Então não é para fora, é para dentro. E o que Jesus faz por fora é para a gente fazer dentro de nós. Não é na vida do outro. Eu gostaria tanto que o fulano estivesse aqui hoje para ouvir a palestra. Para ouvir a palestra dos céus. Queria tanto que não precisa, é você mesmo. A mensagem é para você mesmo. Não fique buscando. Então, Jesus continua dizendo: estou com os meus amigos e amo-os a todos. Olha que capacidade. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos, presta atenção agora, gente. É Jesus falando, hein? Presta atenção, acorda, não dorme não. Presta atenção, olha só. Ele diz assim: os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. O que será que ele está querendo dizer com isso? Que coisa esquisita. Coisa esquisita. Eu conheço pessoas, eu tenho encontrado isso, porque são experiências que a gente tem na vida, né? Eu conheço homens que foram pais assim um pouco, não foram exigentes, eles foram intransigentes. Vocês conhecem algum pai assim? Principalmente a geração mais antiga. O povo que batia, o povo violento, e batia com gosto, entendeu? Ou eu conheci um menino corria assim, ele atrás, muito mais forte, a mulher atrás ainda falando assim: José, não bata na cara não, para não deformar, e nem na cabeça para não prejudicar, o resto pode fazer o que quiser. Entendeu? É de uma violência com mulheres, crianças e animais. Meu Deus do céu! E não pede desculpa também não, porque na consciência dele ele fez o que havia de melhor, e havia mesmo, às vezes fez mesmo, né? E a gente perdoa, mas só Deus sabe como a gente sobreviveu. E às vezes repercutir nas mesmas violências com os nossos filhos, com os nossos netos. Esse indivíduo era assim. Ele dizia, o lema dele era o seguinte: eu pus na vida, eu tiro da vida. Gente boa. Um psicopata. Narcisista clássico. Tudo em nome de Jesus. E ele então, mas adivinha, violentíssimo, né? Mas com a chegada do primeiro neto, adivinha o que aconteceu com esse danado? Adivinha, gente? Conversa comigo, não dorme não, hein? Mudou completamente. Adivinha, mudou como? Para melhor. Ficou bobo. O neto faz de tudo com ele. Dá tapa na cabeça dele, dá tapa na careca, dá tapa na bunda, na barriga, chama ele de banguela, entendeu? De velho. E ele adora. Esse neto faz tudo com ele. Que coisa esquisita. Se fosse um filho, era morte. Mas o neto chegou tocando. Será por quê? Porque esse neto provavelmente é a reencarnação de uma alma com a qual ele tem profundas afinidades espirituais. E que desceu à terra, obviamente pelos seus próprios compromissos, né? Mas também para ajudar essa criatura. Sabe para quê? Para que ela volte para Deus e não precise sofrer. Como Deus é bom, né? Agora volta na frase, presta atenção. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a... Entenderam? Tem uma ideia? Olha que interessante. E Jesus continua dizendo assim: Simão, devemos oferecer aos nossos amigos o máximo de alegria. E devemos transformar o nosso coração numa sala iluminada, onde eles possam se encontrar ao estar tranquilos e ditosos. Bonito, né? Jesus era sábio. Ele falava isso. E aí Simão volta a cara, porque ele já tinha entendido alguma coisa, viu que a coisa era séria. Jesus não está falando de bebedeira, era de outra coisa. E Jesus, então Simão Pedro volta a cara: Senhor, me conte aqui. O que vamos fazer então com aqueles amigos que se transformam em nossos adversários e nos atraiçoam com ingratidão? Agora a pergunta é boa. Porque eu não sei os senhores, mas os senhores por acaso, eu pergunto assim, mas não precisa me responder.
Já foram atraiçoados por um amigo? Já sofreram ingratidão de amigo? Irmão, amigo, fraterno? E você falou assim: nunca mais eu quero ser amigo de ninguém. Fica emburrado, faz bicão. Acredita, adulto, espírita, cristão, fica emburrado, faz bicão. Não quero, não quero, não quero. Nunca mais estou de bem. Belém, Belém, nunca mais eu estou de bem. Não é assim? E ele perguntou: e aí, o que você faz? E aí, Jesus, o que o senhor me disse? Quando os nossos amigos nos atraiçoam com ingratidão. Jesus dá uma resposta, gente. Agora presta atenção. É simples, mas não é óbvio. Adivinha? Ele diz o seguinte: Simão, deve ter colocado de novo a mão na cabeça assim. Simão, o verdadeiro amor não exige recompensa. O verdadeiro amor não exige recompensa. E a renúncia é o seu ponto de apoio, assim como dar é da essência da sua vida, da sua vida, da sua existência. E ele vai dizer: é bem verdade. Então ele está dizendo que a gente não precisa esperar recompensa. E ele continua dizendo: é bem verdade que a compreensão dos amigos para nós é uma grande recompensa. É mesmo, né, gente? Quando a gente é compreendido pelo amigo, é uma delícia. É uma delícia. Mas quando não acontece, porque pode acontecer, você garante? Pode ser que você não seja compreendido. E aí Jesus diz: mas quando não somos compreendidos, lembremos-nos de que sempre seremos compreendidos por Deus, que conhece os nossos propósitos. Ou seja, se falhou aqui, minha gente, acredite, Deus não vai falhar com você. Jesus é seu amigo. Com ele não tem falha. E ele continua dizendo assim: ainda que os nossos amigos se convertam em nossos inimigos, ou se convertam em nossos algozes, olha só, já acontece, hein? Pode acontecer. Aquele amigo querido que fala que te chama todo dia, pode ser que ele se transforme no algoz, no pior algoz da sua vida. Não necessariamente por culpa dele, mas por sua responsabilidade, porque às vezes foi você que pisou na bola. E ele diz: se esses amigos se converterem em nossos adversários, em nossos inimigos, ou mesmo em nossos algozes, eles não poderão tirar de nós a alegria de termos dado a eles algo de bom de nós mesmos. Então Jesus está dizendo que o amor, ele tem entrâncias e reentrâncias que nós desconhecemos, meus amigos. A gente não sabe o que é o amor de verdade. Esse sentimento, ele tem determinados prazeres, determinadas bênçãos que não são indenizáveis, não são precificáveis. O amor tem mistérios, é uma fonte, como disse Jesus mesmo, é uma fonte de tesouros infinitos. Eu sei que é muito abstrato, mas o amor tem mistérios que nós desconhecemos. E ele arremata o seu diálogo belíssimo com Simão Pedro, falando de amizade. Ele diz assim: Simão, ainda que o vinho de Caná se transforme no vinagre do azedume, no vinagre da amargura, ainda assim eu o sorverei, eu o tomarei, por amor àqueles a quem vim buscar, ao amor do Todo-Poderoso. Que amigo é esse, hein? Que amigo é esse? Para deixar isso mais claro, eu me lembro aqui de uma obra de Meimei, psicografada por Chico, chamado Amizade. Olha que interessante o título, Amizade. E no prefácio da obra existe uma história que é contada nas esferas superiores e que não se encontra nos livros, nem nas escrituras. Vocês não acreditam. Olha a mediunidade do Chico. E ele vai contar o seguinte: que nas esferas, que segundo as tradições espirituais do além, ou seja, fofoca espírita. Ai, que delícia fofoca espírita. É muito bom, porque isso não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. E ele vai dizer o seguinte: que nas esferas superiores, segundo as tradições do mundo espiritual, naquele dia em que Jesus anunciou a sua desencarnação na última ceia, lembra disso? Na última ceia, ele anuncia que estava desencarnando, não foi? Pense a atenção que não deve ter sido no coração dos amigos, recebendo a notícia de que Jesus estaria partindo. Vocês conseguem imaginar a dor dos amigos sinceros? Com exceção, talvez, de Judas, né? Mas pense o seu melhor amigo dizendo: eu vou desencarnar, estou indo embora. Se fosse eu teria amarrado Jesus ali na mesa, no pé da mesa, faria qualquer coisa para não perder esse amigo.
E o João, que era novinho, jovem ainda, muito jovem, olhou para Jesus e disse assim: mestre, por que o senhor está anunciando que vai nos deixar? Por que o senhor vai nos abandonar? Ele vai contando assim. É lindo, gente, é lindo. Isso não está nos textos. Por que o senhor está nos abandonando? Porque eu estou com o Senhor e não em busca de poder, de reverência, de titulação, de títulos ou outras coisas mais. Eu estou com o Senhor porque eu encontrei no Senhor, mestre, compreensão, amizade, simpatia e conhecimento. Nossa Senhora, você tem um amigo, eu pergunto aos senhores, o senhor tem um amigo que ofereça aos senhores compreensão, amor fraterno, simpatia e conhecimento, tudo junto? Jesus dava isso aos irmãos. João perguntou: mestre, não nos abandone, por favor. Não nos abandone. Não nos deixe. E aí Jesus então vai registrar aquela frase. E João registra a frase que está realmente no texto. Agora sim. Está lá no capítulo 15, versículo 15 do Evangelho de João. Aí ele registra o diálogo. Ele vai dizer assim: eu não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Agora eu vos chamo de amigos, porque tudo quanto eu tenho ouvido de meu Pai, eu tenho revelado a vós. Que amigo é esse? Eu vos chamo de amigos. E ele vai revelar essa ideia, nos trazer essa ideia também em uma outra palavra que os senhores não devem conhecer, ou devem conhecer, não é muito conhecida na verdade. Se você lembra de uma parábola que se encontra lá no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, que é chamado o seguinte: parábola do amigo importuno. Eu pergunto aos senhores: amigo importuna, minha gente? Amigo importuna? Incomoda? Estranho, né? Olha só o que Jesus vai dizer na parábola dele. Vou contar aqui do meu jeito, tá certo? Qual de vocês que tem um amigo que vem da estrada à meia-noite e você não tendo nada para oferecer a ele, nenhuma comida, nenhum alimento, vai à casa de um outro amigo e pede a esse amigo 3 pães, dizendo o seguinte: olha, estou recebendo a visita de um amigo que vem da estrada, me empreste 3 pães porque eu não tenho nada para dar a ele. E aí a parábola, e aí você bate e o amigo responde lá de dentro da casa: não me incomode, não me importune, porque já é meia-noite, já está tarde, já estou recolhido com os meus filhos à cama, com os meus filhos, não me perturbe. E aí a parábola se encerra aí com a seguinte frase: se esse amigo não se levantar por amizade a um amigo, ele vai se levantar pela importunação do amigo. Ou seja, ou ele levanta, ou ele levanta. Ou ele atende, ou ele atende, não tem escolha. E naquela época, os visitantes, os andantes, tinham o direito de ser recebidos, né? Eles tinham a possibilidade de serem acolhidos nas casas por onde passavam. É um direito, a possibilidade, é um dever de todo anfitrião, né? de hospedar os peregrinos, né? Que não tinham onde ficar. Vocês entenderam a parábola? Vocês entenderam a ideia? Isso que eu fiz é uma pergunta, senão eu explico de novo. Olha só, hoje é dia de penitência, gente, aguenta firme, vai acabar. Logo, logo acaba. Daqui a pouco a gente vai tomar um passe, vai dar tudo certo, gente. Presta atenção, olha só. Você tem um amigo e recebe um amigo à meia-noite na sua casa. E você não tem nada para dar a esse amigo. O que você faz? Procura um outro amigo, o seu amigo, e pede a ele 3 pães. E o seu amigo lá de dentro diz assim: não me incomode não, está tarde. Já estou à cama com os meus filhos. Não me perturbe, não me importune. Entenderam agora a ideia? Entenderam a ideia? Muito bem, vamos interpretar. Meia-noite significa o quê? Se você receber uma visita de um amigo à meia-noite, o que você sente? Surpresa. Se o seu telefone tocar à meia-noite, o que você sente? Você que é um espírito adiantado vai pensar: quem morreu? Não é assim? Não é assim? Então, meia-noite, o que significa meia-noite simbolicamente falando? É bem verdade que à meia-noite tem muita gente que vai sair do trabalho, não tem? De madrugada, mas também tem muito bandido, não tem? Então, a meia-noite é o quê? A madrugada é o quê? Simbolicamente falando, psicologicamente falando. É perigosa. É perigosa. É um período de quê? Não é noite, mas também não é dia, não é? É o quê? Conversa comigo, aguenta firme.
meia-noite, madrugada. A Terra está passando pela meia-noite, pela madrugada? A Terra estaria passando pelo período da madrugada? Ou não? A Terra não está convulsionando, gente? A Terra não está convulsionando. A Terra está gritando de dor. As regras estabelecidas já não servem mais. Já não existem regras novas. As pessoas, os escolhidos estão, muitos deles perdidos. Ninguém sabe. É um período de anomia, de incerteza. É um período de transição. É difícil. A meia-noite é um período de incerteza, compreende? De incerteza. Então esse amigo vem na estrada, você o acolhe. E vai à casa do amigo à meia-noite para pedir a ele 3 pães. Por que 3 pães? Por que não só 1? Por que não só 2? Por que 3 pães? O pão representa o alimento espiritual. É um alimento espiritual. E o companheiro, aliás, a palavra companheiro é muito interessante, porque ela vem do italiano, que é companis. Companis. O companheiro é aquele que come o pão junto. Ou seja, o pão espiritual vai ser compartilhado pelos companheiros. E são 3 pães, porque são 3 companheiros. O que vem da estrada é o que está pedindo o pão, porque ele não tem para dar. E aquele que está na casa, que está sendo também convidado para compartilhar do mesmo pão. E quando ele bate a porta, o amigo grita lá de dentro: ele, não me incomode, está tarde, não me perturbe. Faz como a gente, porque eu já estou recolhendo a cama com os meus filhos. Ele está dentro de casa, não está? A casa é o quê? Simbolicamente, morada. É, uma morada. E psicologicamente, o que seria a casa? Um refúgio lá. É um refúgio. Vejam só, eu vou tentar ajudar. Olha, aguenta firme, hein? Presta atenção. Você se lembra de Vinícius de Moraes com uma música chamada Casa? Tem uma música que é assim. Ele esteve no sul da América, no Uruguai, e conheceu uma casa muito estranha por lá, chamada Casa Pueblo, muito esquisita. E então ele escreveu essa música. A casa, como é que ela diz? Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque na casa não tinha, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número 0. Que casa é essa? É uma casa que não tem teto, não tem chão, não tem parede. Você não pode emporcalhar a casa, porque pinico não tem ali. Mas ela é feita com muito esmero, então ela existe. Ela é feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos. Porque bobo é aquele que você encontrar essa casa por aí, gente. Número 0. Por que 0? O 0 é um algarismo estranho. Aula de matemática. Aguenta firme, hein? Fica firme. Opa! O 0 é um algarismo estranho, porque ao mesmo tempo que ele não é nada, ele é tudo. O 0 antes do 1 é o quê? Ele faz 1, né? Continua 1. E o 0 depois do 1? Faz 10. Olha que interessante. Quando a gente estuda matemática, lembra do plano cartesiano? Lembra disso? Eixo das abscissas e das ordenadas são 2 retas perpendiculares entre si, não é? E o vértice delas forma qual é o algarismo? 0. Para cá você tem positivo, negativo, para cima positivo, para baixo negativo, não é assim? O eixo das abscissas e das ordenadas. Olha a hora de bater. Quem que aguenta um negócio desse? Aguenta firme, gente. Aguenta firme. Olha só. O 0 então é um algarismo que dá origem, não é? Origem é de onde tudo sai e para onde tudo volta. Em física quântica, os físicos teóricos dizem que por detrás desse universo existe um campo de energia também, que é o campo 0, de onde tudo sai e para onde tudo volta. E em você, qual é o seu ponto 0? Em você, qual é o seu ponto 0? Onde está o seu ponto 0? O nascimento. Em você. Está na casa mental, gente. Casa mental. Está no seu coração. Está na sua alma. É a casa mental. É aquilo que André Luiz nos ensina no Mundo Maior, na obra, quando ele fala da casa mental em 3 níveis: subconsciente, consciente e superconsciente. Passado, presente e futuro, tudo dentro da gente. É a fonte de onde tudo sai e para onde tudo volta. Que casa é essa então? Mental. Casa mental. É o seu coração, de onde tudo sai e para onde tudo volta.
Compreendem? Amizade. Então, se você tiver um amigo à meia-noite que vai à sua casa, não despreze, não. O acolha. O acolha. Mas vamos lá, encerrando. Eu me recordo aqui, para estar muito teórico esse negócio, já vou fechando aqui, olha só. Eu me recordo aqui de um grande amigo de Chico Xavier, lá em Uberaba. O nome dele era Jorge, ou Antônio. Jorge ou Antônio. O nome certo era Antônio, mas era conhecido como Jorge. Jorge era negro, baixinho, magro, raquítico, tinha os lábios grossos e uma ferida na boca. Trazia feridas também, ferimentos no rosto, no corpo. Havia suspeitos de que ele sofria violência. Era agredido. E então, ele vestia sempre da mesma forma. Ele usava uma calça, ele sempre descalço, não usava sapatos, usava um paletó de casimira, não sei o que é isso, rasgado com um botão só, não tinha dentes na boca, e eu tinha um hálito maravilhoso, gente. Não tomava poucos banhos na vida, era uma delícia. Quando ele chegava, morava muito longe, e ele era filho, ele tinha um irmão, e ele morava com esse irmão num barraco, numa favela, e ele cuidava dos filhos do irmão. Tinha uma casa com uma estrutura metálica, uma casa não, um barraco, não é? Com estrutura metálica, ele vivia ali. Era uma criança, ele tinha problemas mentais também, ele era psicologicamente infantil. E ele tinha também problemas fonoaudiológicos. Ele falava assim, ele tinha um problema destacado na voz, falava meio que aos soquinhos, não é? Tinha dificuldade. Era uma criança. E era amigo de Chico Xavier. E toda semana ele percorria, saía da sua favela, ia visitar o Chico. Quando ele entrava no ambiente, o Chico parava tudo. O Chico era assim, parava tudo, porque era o amigo Jorge que estava chegando. E o povo e os espíritos são maravilhosos, né? E os espíritos achavam aquilo lindo, né? E achavam, o que o Chico vê nessa criatura? Olha o tamanho da fila. O meu problema maior era uma beleza, espírito cristão, né? Da melhor qualidade. E o Jorge parava tudo. E aí o Chico fazia, o diálogo dos dois era comovente. O Chico perguntava assim, e aí, Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, a vida é boa demais. A vida é boa demais. E como é que foi a viagem lá para cá? Foi uma beleza. Eu vim acompanhando as flores do caminho. Eu desconfio que Jesus me espiava por trás de uma nuvem no céu. Era assim, era uma criança conversando. E aí o Chico falava, agora o Jorge vai recitar uns poeminhas para a gente. E ele começava a recitar um poema, outro poema, todos riam e tudo mais. E depois de muita conversa, os espíritas, com aquela paciência cristã, meu Deus do céu, o que o Chico vê desse Jorge? Não aguentamos mais, a fila só vai crescendo, o tempo já passando. E o Chico ouvia, agora o Jorge vai recitar, para encerrar, o meu poema preferido. Qual, tio Chico? Aquele da moça, da menina. E aí o Jorge punha a mãozinha assim para trás, abotoava o único botão do paletózinho dele, descalço, negro, ferido, com uma ferida na boca, com marcas, com hematomas. Depois de contar sobre as histórias dos gatos que corriam em cima da casa, da goteira que caía em cima da cama, aquela coisa toda, ele punha a mão para trás, como se fosse um aluno de escola, sabe aquelas coisas? Punha a mãozinha assim e recitava o poema preferido do Chico. Menina dos cabelos compridos, joga as tranças para a cacunda. Deus queira que não te dê de domingo para segunda. Todo mundo ria, achando engraçadíssimo aquilo, era uma risada total. Quando ele ria também, os lábios se dilatavam e aquilo escorria o sangue, era uma dor. E ele punha a mão assim, o sangue escorria, todo mundo rindo, ele fazia assim. E aí o Chico tirava, para encerrar, tirava uma notinha, uma cédula, dinheiro mesmo, dobradinho assim, que ninguém nunca soube que quanto era, quanto que o Chico estava dando, e entregava para o Jorge colocava dentro da bolsinha dele uma matula, onde ele colocava os doces, as pipocas, tudo misturado com dinheiro, era uma delícia, uma beleza, né? Colocava tudo ali dentro. E para se despedir mesmo do Chico, ele se jogava todo em cima do Chico, minha gente, para abraçar o Chico. Para abraçar. Dava um beijo na testa. E aí onde ele ia beijando, as marcas iam ficando, né? Com sangue. Era o beijo, o famoso beijo do Jorge. Aquela dor, aquele beijo ardido, doído, né? Sangrento, doloroso, mas cheio de amor, porque Jorge era amigo do Chico. E ele beijava na mão do Chico, beijava na testa do Chico, beijava no rosto do Chico. Beijava. E depois disso ele ia conversando com o Chico, com a boca assim, bem no nariz do Chico.
Uma delícia, aquele hálito gostoso do Jorge, né? Ele assim fala, e o Chico nunca teve aquela reação instintiva, compreendem? De quem não está gostando de nojo, de asco, não tinha. E as marcas ali, o Chico nunca também tirou as marcas do beijo do Jorge, o sangue que ficava lá, as manchas do beijo. Ele nunca fez isso. E o Jorge partia. Na semana seguinte ele retornava, sempre retornava, até que um dia o Jorge não voltou mais. E com a ausência do Jorge, eles sentiram a ausência. Para alívio de alguns. Sentiram a ausência do Jorge. E chegou a informação de que numa noite muito fria, no barraquinho dele, ele não tinha cobertor. Ele estava tiritando de frio, não estava aguentando mais. E ele desencarnou. De frio, enregelado. Sozinho. Mas não esquecido de Jesus. E aí coube a Jesus, coube a Chico Xavier trazer os desdobramentos para essa história. Os desdobramentos espirituais, porque o Chico era assim, né? Enxergava além. E ele trouxe os desdobramentos espirituais da desencarnação do Jorge. Disse Chico que na noite em que Jorge desencarnava, tiritando de frio, Jesus de Nazaré, em pessoa, desceu a terra, entrou na taperinha de Jorge, chão batido, aquela sujeira, aquela pobreza terrível, se sentou na cama, ou uma coisa semelhante, uma esteira semelhança de cama, retirou Jorge do corpo, já dizendo, um corpo morto, o desligou, colocou no colo, aconchegou como se fosse uma criança, e de fato Jorge era uma criança, colocou no peito, beijou Jorge, e os dois saíram luminosos para as esferas superiores. Jorge era amigo de Jesus. E Jesus em pessoa desceu. Isso me faz lembrar que de fato nós não somos cegos para Jesus, nós somos amigos. E Jesus nos disse ainda que no amor maior do que aquele de um amigo que se sacrifica por outro amigo, e que ele não nos abandonaria, e que no conosco permaneceria até a consumação dos séculos. Quem tem um amigo como esse, meus amigos, não precisa de mais nada. Eu quero dizer que a despeito de todas as dores que disponhamos na terra, tenhamos na vida, Jesus nunca vai nos abandonar. E que Deus sempre dará a última palavra. E se algo mais eu posso dizer é agradecer pela atenção de todos os amigos, porque eu estou em casa, estou muito feliz de estar aqui hoje, porque estou com a minha família espiritual. E desejar a vocês vida longa e morte rápida. Tchau. Nós ficamos da calma. Agradecer a Jesus por tantas bênçãos que Ele nos dá todos os dias, por tantos ensinamentos que Ele nos deixou. Pedir a Ele que tenha paciência para as nossas dificuldades, para as nossas imperfeições, mas sempre agradecemos por tudo, Senhor, por mais a saúde, por mais a sentimento. E ainda, Senhor, queremos te pedir nesse momento que essa paz que estamos sentindo, que essas boas vibrações possam nos acompanhar até os nossos lares, possam ser estendidas a todas aquelas pessoas que lá nos esperam, que possam ser estendidas também a todas aquelas pessoas que nesse momento se encontram nos nossos pensamentos. Muito obrigada, Mestre Jesus, por ser esse amigo tão bom, esse amigo que a gente pode contar sempre. Que o Senhor esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim